Se a gente está conversando aqui agora, isso quer dizer que é quarta-feira, e se é quarta-feira é dia de quê? Papo de garagem, aqui na programação do Mobilidade Estadão. Como vocês estão aí em casa? Espero que bem. E hoje recebendo aqui mais um convidado, ele, Thiago Piovesan, que é CEO da Índigo no Brasil. E algo mais? Obrigado pela deixa. Índigo, uma empresa global no gerenciamento de estacionamentos. E por aqui a Índigo já opera há 5 anos, com a gestão de mais de 200 estacionamentos em 50 cidades, 17 estados e além do Distrito Federal. Segue daí. Ok, obrigado pelas informações. Tudo bom por aí, Thiago? Tudo bem, Matheus. Prazer estar aqui contigo nessa oportunidade. Eu que agradeço aqui a sua presença. E antes de começarmos o nosso papo com aquela na lata, eu vou pedir só uma coisa. Seu Diego, que está me acompanhando aqui, solta aquela vinheta ali. Começando com a nossa na lata. Quais os desafios de implantar as ferramentas globais em mercados distintos e quais as peculiaridades do mercado brasileiro? Bom, bela pergunta, Matheus, para começar super bem, né? Antes de falar das ferramentas das dificuldades, só para contextualizar um pouco, quando a gente fala de mobilidade e soluções, a gente fala de alguns pilares importantes nesse processo, né? Seja ele os conceitos de Smart City, ou seja, cidades mais conectadas e inteligentes, seja ele naqueles contextos que a própria pandemia acelerou, que é o conceito de cidade de 15 minutos. Então, você tem dentro desse contexto que visa, no final de tudo, trazer o que a gente chama de uma cidade mais tranquila, em movimento, mais eficiente, várias ferramentas que estão levando as cidades e as mobilidades para esse caminho. Algumas dificuldades, então, desde tecnologia até infraestrutura, obviamente que no nosso país elas estão com alguns obstáculos maiores. Algumas questões que envolvem o modelo cultural e até as prioridades de cada país, de cada cidade, em momentos diferentes, né? Ou seja, algumas cidades, alguns locais estão mais avançados nesse tema, outras nem tanto, ou estão com algumas prioridades na frente. A gente tem no Brasil ainda um poder público que acaba sendo um agente extremamente importante de transformação nesse sentido, menos atuante, né, do que a gente pode ver em outras cidades, especialmente a europeia, onde a gente consegue ter uma experiência um pouco mais intensa pela sede da companhia, mas lá a gente tem uma integração maior entre poder privado, poder público e como é que essas coisas se transformam em conjunto. Aqui a gente tem iniciativas, mas elas são muito ainda individuais, localizadas, não há uma questão mais integrada, pensando isso como de uma forma mais ampla. Acho que a infraestrutura do país acaba impactando muito nisso, e quando a gente fala em mobilidade, não dá para falar em integração e mais eficiência se não falar das estruturas de infraestrutura, na verdade, né? Que dão lastro para isso, ou seja, toda a malha de transporte, de rodovias, de comunicação, qualidade desse tipo de coisa. Passamos também por temas de segurança pública, que obviamente também passam a ser preocupações por aqui. Então, uma tendência mundial é operações de mobilidade e de gestão de tráfego cada vez mais remotas, né, e praticamente 100% remotas, sendo que no Brasil esse modelo é um pouco mais complicado pelas questões de preocupações com segurança e sensação de segurança. E eu destacaria aqui para nosso no começo de conversa também algumas questões que visam incentivos, sejam eles em tempos de crédito, legislação específica, a própria política mais estável, porque normalmente quando se constrói questões mais estruturais desse tipo, você precisa de uma perspectiva de mais longo prazo, né? São projetos que têm um certo retorno e uma certa implementação de longo prazo. Então, os modelos mentais precisam caminhar. Só para exemplificar aqui, a gente fala em contratos na Europa, na França em especial, com tempos de 70 a 100 anos de contrato para poder viabilizar algumas dessas ferramentas. Thiago, uma coisa que você trouxe aqui que eu fiquei sabendo no nosso primeiro papo dessa
nova temporada de 2022, era um termo que eu não conhecia, estou ouvindo aqui pela segunda vez, que são as cidades de 15 minutos, né? Que eu fiquei sabendo que a prefeita de Paris chama, né? Tem essa ideia de ser uma cidade de 15 minutos, e aí eu ressaltei aqui, né? Falei aqui que Santos é uma cidade de onde eu sou, que a gente fala que o longe ali é a 15 minutos. Seria, então, mais uma vez aqui a prova de que Santos pode ser uma cidade inteligente? Fica aí esse questionamento também. Mas é interessante como esse tipo de termo, de fato, eu não conhecia, ele está se tornando mais comum e sendo uma prática mesmo, pelo que a gente está entendendo. E aí eu vou para a minha segunda pergunta, depois de ter dito essa coisa toda. Quais foram as principais ferramentas que ajudaram a monitorar o fluxo nesses últimos 2 anos? E quando a gente fala desses últimos 2 anos, a gente leva em conta que a pandemia, ela modificou o comportamento e a forma das pessoas se deslocarem, né? Especialmente nas grandes metrópoles. Então, como funcionou isso nesses 2 anos? De fato, eu acho que, como tu mencionou muito bem, Matheus, a crise, né, a pandemia, de maneira geral, ela acelerou muitas transformações no processo. A gente já vinha nesse conceito de cidade, você falou há pouco tempo, de 15 minutos, e isso, de certa forma, foi intensificado nesse processo. A gente viu também, em programas anteriores ali, questões de mobilidade, de delivery e toda a vida mais digital, e-commerce, que acabou tomando conta da vida da população de maneira mais intensa. Primeiro por uma questão de necessidade, mas hoje eu acho que muitos se acostumaram e gostaram da ideia de fazer isso. Durante a pandemia foi muito interessante essa experiência de conseguir acompanhar, porque eu lembro que no início, acho que todo mundo pensava assim, isso é uma crise que vai durar 30 dias, né, 45 dias, 60 dias, e as pessoas meio que começaram a se preparar para passar por ela mais rápido, então as decisões elas vinham um pouco mais imediatistas, como driblar ali no curto prazo. A gente começou a ver que isso não era exatamente assim, obviamente, como todo mundo foi vendo, mas nós temos uma experiência dentro de casa que nos ajudou muito nessa passagem, na vivência, que é o fato de que tudo começou um pouco mais cedo entre China, né, Ásia e Europa, em termos de começar as contaminações, os bloqueios, os lockdowns e as limitações, e depois, conforme os casos foram avançando, a gente começou a ver o reflexo. Então, muito do que a gente começou a perceber no Brasil eram consequências e era a mesma história sendo contada, porém num timing diferente do que acontecia lá fora. Eu lembro que, por exemplo, quando a gente começou a ter lockdowns aqui e a gente opera, né, mobilidade de maneira ampla, seja em shopping centers, parques, hospitais, centros de eventos, estádios de futebol, enfim, vários segmentos, todos de aglomeração por natureza, né? Nós tínhamos a falsa ideia de que, na largada, os hospitais iriam ter um tráfego imenso, e isso aconteceu nos primeiros dias, porque em pandemia todo mundo acaba procurando esses locais para até se sentir mais protegido, e que os shoppings, por exemplo, teriam uma queda brutal no início. De fato aconteceu, e a gente estava até imaginando que os hospitais iam perdurar essa curva mais intensa de ocupação, de tráfego do que vinha acontecendo. Quando nós olhamos para o histórico na Europa, por exemplo, a gente viu que isso era como a gente gosta de falar, um voo de galinha, né? Você voava aqui, mas já caía e a situação não se sustentava, porque em 1 ou 2 semanas a população e todos iriam começar a entender que naquele momento de surto e de contaminação, talvez os hospitais não fossem os melhores locais para se ir, né, em frente a um risco de contaminação. E isso aconteceu no Brasil também. Algumas semanas depois do início dos casos, a gente viu o tráfico em hospitais, por esse sentimento da população tomando conta, mas também porque, de certa forma, os próprios hospitais começaram a criar suas regras de limitação em termos de visita, de número de acompanhantes, e subitamente o fluxo começou a se equiparar a qualquer outro ativo ou qualquer outra atividade de aglomeração. Então, esse foi só um exemplo para dizer que, como a gente no início tinha uma sensação e viu isso acontecer dessa forma, na verdade nos ajudou muito a vivência paralela da experiência em algum tempo um pouco diferente lá fora, que nos fez aqui nos preparar para alguma situação um pouco mais intensa e que de fato se confirmou. Afora isso, Matheus, algumas outras ferramentas que a gente utiliza e utilizou ao longo da pandemia foi muito importante, né? Sistemas de BI, gestão de informação, quer dizer, a gente tem acesso praticamente real-time em termos de pico ou de ociosidade, a gente conseguia sentir tempos, as coisas acontecendo ou não acontecendo, a intensidade que isso ia ter,
E isso indo também, junto com a combinação de parâmetros da experiência vivida lá fora, nos ajudando a dar direcionadores, junto com os nossos parceiros donos, né, das operações, a melhor tratar planos de ações para responder a esse tema. Sistemas de câmeras, nós temos hoje, né, pegando a operação, mas hoje o Brasil é um grande, né, falando aqui um grande sistema de gestão de câmera monitorado o tempo todo, e nas operações de estacionamento e de mobilidade não é diferente. No mercado como um todo, tem muita câmera controlando a entrada e saída de veículo, movimentação de pessoas, então ali também surgiu bastante informação para a gente trabalhar. E uma maneira que a gente acompanhou tudo isso foi sempre um parâmetro em relação ao ano de 2019, que virou meio jargão de mercado, né, que seria o último ano normalizado, para que a gente pudesse entender aonde nós estávamos dentro do que a gente chamava de mundo normal, que seria os números parametrizados em 2019, e onde a gente estava naquele momento a 20, a 10, a 0, a 50, a 100% do que se considera um fluxo em tendência. Então, eu diria que basicamente isso, e depois agendas de gestão diárias, que a gente passou a ter em home office, que a gente aprendeu todo mundo a viver um pouco mais nesse modelo, foram as principais ferramentas de acompanhamento durante todo o trabalho, direcionaram tomadas de decisões, o que desmobiliza temporário, o que desmobiliza mais permanente, o que aquece para voltar. Mas foi uma vivência diária, né? Não havia plano de trabalho de longo prazo, porque na verdade o mundo mudava o tempo todo a cada dia. Então era muito o dia seguinte. As reuniões e as gestões aconteciam na primeira hora da manhã e na última hora do dia, para poder entender se o que a gente estava fazendo fazia sentido, né? Muito bem colocado esses pontos por ti. Uma das coisas que sempre vai pegar, por mais que a gente já esteja em pandemia há tanto tempo, mas sim, no começo a gente pensava que ia ser uns 30, 60 dias, que logo tudo ia se normalizar, e definitivamente a gente foi, não digo nem reaprendendo, mas muitas coisas a gente precisou aprender de fato para que a gente conseguisse seguir. Isso me dá um gancho para a minha terceira pergunta, que é como esse momento ele acelerou / modificou os novos modelos de gestão de estacionamentos. Muitas tendências foram aceleradas e algumas até criadas nesse meio de caminho, Matheus, para poder responder a isso. A gente se viu, por exemplo, a parte de tecnologia digital e o que a gente chama de touchless, né? Ou seja, menos contato de fato, acabaram sendo temas que dominaram um pouco as prioridades. Então, várias questões de curto prazo, até, por exemplo, processo extremamente simples de você chegar no estacionamento e não precisar tocar em botão, não precisar fazer nada para poder ativar a emissão do ticket quando você tem a entrada por ticket, né? Até a implantação de aplicativos específicos de pagamento para que o contato pessoal seja no caixa tocado mesmo ali no pagamento automático, na estação de pagamento, pudesse ser minimizado, e você trabalhar na tela do celular ali, onde as coisas acontecem. Foram muitas das iniciativas que já estavam no roadmap de execução, mas obviamente acabaram ganhando uma prioridade e uma relevância maior. Então, o app nasceu no meio da pandemia. Eu lembro que, por exemplo, no nosso caso, em meio de agosto da crise, ele veio para conseguir dar essa opção melhor. Essas questões de emissões automáticas de ticket, implementações de câmeras de monitoramento para intensificar a gestão remota, a exemplo do trabalho remoto, a gestão remota e a presença física de pessoas em campo cada vez menor, e outras questões que vão envolver muito essa questão do online, né, da entrega. Então, eu acho que tudo isso acabou transformando, e isso fica para o dia seguinte, né? Óbvio que no retorno agora, onde a gente já está, apesar da Omicron e todos os impactos que estão aí nos assolando mais uma vez, a gente já está num nível vou chamar recuperação, mas de volta aos patamares originais, de maneira geral, mais perto de uns 80%, 90%, mas muitas dessas questões, elas ficaram e hoje permeiam operações, mesmo que a gente volte ao mundo normal. Então, a digitalização, a gestão remota, a facilidade mais online e digital, ela acabou sendo intensificada nesses vetores e até hoje acabam ficando permanentes nas gestões das companhias. E passa a ser um tema de constante movimentação. Eu lembro que muitas empresas acabaram criando e intensificando áreas de inovações justamente para conseguir colocar dentro de casa uma equipe para ter total atenção e velocidade nesse tempo. Porque, como já diz o ditado, né? O remédio é bom, mas na hora certa. Não adianta o remédio vir depois, que já não tem mais atuação.
justamente essa questão de vários processos acabaram sendo acelerados, né? E dentro disso outras coisas vieram, como você bem colocou, o fato de se trabalhar remoto e ter também um monitoramento remoto. Então são coisas que você colocou, acho que no início da sua resposta, que não eram as prioridades naquele momento, porém, dada a circunstância, encaixou-se muito bem para se começar isso. Ah, sempre bom lembrar, né? Não esquece de dar a sua curtida, compartilhar o Peteleco na sineta para não perder nenhuma novidade do Mobilidade Estadão. Vamos curtir o papo, vai. Com as novas formas de deslocamento, os estacionamentos eles passaram a ter novos papéis. A gente pega a pandemia novamente como essa referência, porque estacionamentos viraram também postos de vacinação, de testagem de Covid, que é um exemplo. E que outros negócios estratégicos podem aparecer nesse mesmo contexto? Voltando ali ao conceito da cidade de 15 minutos, modificar um pouco o escopo justamente das áreas de estacionamento vem também junto com esse tema, Matheus. Então, já era dentro do que a gente fala de cidade de 15 minutos. Cidade de 15 minutos é você conseguir encontrar, num raio de 15 minutos, aquilo que você precisa para a sua vida, enfim, na maior parte da demanda diária, como solução. E isso acabou sendo muito ocupado por estacionamentos, por áreas de estacionamento, que reuniam não só o tradicional modelo de guardar os carros e fazer ali a gestão dessa parte da operação normalmente, mas também acabou sendo um grande hub de trazer um pouco desses conceitos de serviços agregados para servir um pouco de mais soluções para a população. Então, tu deixa alguns exemplos que são importantes. Nós tivemos nas operações, e isso já desde da França, da Europa, mas é mais intensificado agora no Brasil, de operações avançadas, postos avançados de testes de Covid, de vacinas, coisas que naquele momento faziam mais sentido a gente colocar, então tinha lá estruturas para receber isso. Nós temos hoje last miles, né, operações de entregas de ponta final. A gente está vendo que o delivery no Brasil e a entrega logística acelerou muito. Então, antigamente a gente tinha ali um tempo de retorno de 15 dias aceitável. Hoje, se você vai fazer uma compra que te peça 15 dias para entregar, você já começa a olhar meio diferente para ela, né? Ou já perdeu uma competitividade. Então, acaba que essas regiões de estacionamento, e via de regra, os estacionamentos têm um privilégio de localização, porque eles estão normalmente em áreas centrais, bem localizadas, que reúne já um certo público. Então, eles acabaram virando muito um potencial de agregar esses outros serviços. Então, dando mais alguns exemplos, locações de carros, a gente tem hoje operações dentro das áreas de estacionamento, venda de carro propriamente, tem atividades de feiras que se temporariamente estão ali, teatros, já tivemos atividade de ginástica, a gente vê aí, por exemplo, em shoppings infláveis, kart, até hortas, né, plantações, a questão de sustentabilidade também ganhou muito peso com isso. Serviços de maneira geral para carros, né, porque mobilidade é um pouco isso, mas você tem carregamento de carro elétrico, apesar de Brasil ainda não ter uma intensidade de carros elétricos, mas isso está chegando e vai ser mais rápido do que a gente imagina. A gente está vendo isso. Storage, né, enfim, vamos lá, questões aí de hubs de conexão para bicicletas elétricas, carros elétricos de free float. Então, na verdade, não tem nada proibitivo do ponto de vista de oportunidade. Talvez tenha ali um pouco que casa bem com aquela região, com o DNA daquele ativo, e aí um shopping pode receber uma determinada atividade, o que eventualmente um estádio de futebol pode receber outra, o que um parque pode receber outro. Então, o conceito é basicamente aproveitar melhor o espaço, prover mais opções e facilitar a vida das pessoas, conseguindo concentrar ali um pouco mais de integração de outros serviços agregado à mobilidade. Interessante, porque dentro do que você colocou, já traz até um pouco da minha quinta e última pergunta. Assim, mais uma vez, a tristeza evidente no meu coração, porque esse papo passa muito rápido. E a gente gosta muito de falar sobre futuro por aqui. Vira e mexe, a gente puxa algum assunto relacionado a futuro, então eu aproveito para perguntar para ti, como deve ser o estacionamento do futuro e como ele vai ajudar a vida das pessoas nas cidades? Pergunta mágica, Matheus, pergunta de alguns milhões e de algumas décadas ou alguns anos de antecedência. Interessante falar que, por exemplo, antes de falar com mais detalhes, estacionamento futuro é o tema que a gente precisa mais focar, olhar um pouco para frente, tá? Nós temos hoje a Índigo, e me permita só falar um momento da empresa, a gente tem um concurso internacional para melhorar as questões do estacionamento futuro
que a gente tem percepção. O estacionamento do futuro é aquele que vai reunir, dentro das todas as 4 perguntas que nós falamos, a tranquilidade da mobilidade das cidades, a limpeza do visual de superfície, para não ter os prédios, garagem, aquelas coisas que no visual acabam tomando um pouco, mas ter a eficiência de tudo isso que nós falamos até agora, de cidades, de smart cities, de cidades de 15 minutos, agregados de uma forma racional e coordenada. Então, o estacionamento do futuro, na verdade, se a gente olhar, existe um projeto muito grande feito lá pela França. Ele é substancialmente um estacionamento subterrâneo, não é de superfície, para justamente liberar o que hoje já está demais ocupado em termos de tráfego, de poluição, de intensidade de estresse, é liberar essa parte de cima e colocar dentro do subterrâneo os diferentes serviços em escala de eficiência que a gente precisa. Então, em Paris, a gente consegue ver isso muito claramente, né? No passado, lá na década de 20, 30, se a gente olhasse em grandes praças, monumentos ou locais turísticos, você via primeiro aquele prédio e na frente carros tomados ali no espaço, brigando pelo visual da área. E o que se fez lá atrás, né? Se colocou toda essa parte aí para baixo, para o subterrâneo, e a partir dali limpou essa superfície, transformou ela numa área útil de lazer, numa área útil de outras atividades que possam ser melhor agregadas. O que a gente está fazendo é um pouco disso, né? O que a gente vê de futuro é isso, mas também mais. Seria criar, na verdade, camadas subterrâneas mais intensas e mais profundas, onde tudo isso que nós falamos fosse agregado de uma maneira mais inteligente. Por exemplo, a superfície ficaria muito mais para a mobilidade básica de pessoas e de fluxo de visual, mas um primeiro nível onde a gente poderia ter as mobilidades compartilhadas, então bicicletas, muito mais facilidade de conexão. Você chega, larga, pega e vai, não precisa transitar muito. Pequenos shoppings, galerias, a gente chama já de drones de deliveries, né, que é o que já está se falando aí, vai se intensificar mais. Atividades de hotel, de hotelaria, hubs de conexão, quer dizer, você vai chegar num ponto específico de um estacionamento futuro e você ali vai ter conexão com trem, com ônibus, com bikes, com modelo logístico que fizer mais sentido, enfim, e outras questões. Numa camada mais abaixo, ou seja, onde você não tem tanto essa fluidez ou necessidade dessa fluidez, você teria as atividades de last mile, né, de entregas mais rápidas. Você tem, na verdade, o conceito de locações de carro, onde você tem uma estação mais permanente. Você tem estações de recarga elétricas para carro, onde você pode deixar o carro e não precisa ter uma entrada e saída mais intensa. Avenidas culturais, os conceitos de dark kitchens, que é um capítulo toda a parte, que lá fora já se intensificam muito, mas no Brasil não ganhou ainda uma intensidade muito grande de negócio. Numa terceira camada, você poderia ter o tradicional estacionamento, ou seja, aquela ocupação permanente de vagas, mas aí você já desocupou os níveis mais próximos à superfície para não criar movimentação desnecessária demais. Atividades logísticas mais longas, o estacionamento de carros autônomos, que, de novo, em breve nós vamos ter já isso acontecendo também aqui, serviços de manutenções, coisas mais permanentes. E numa última camada, uma quarta camada que a gente chama mais de subterrâneo, tratamentos de água, aí vem um pouco da parte de sustentabilidade, que tudo isso tem que ser muito conectado. Então ali nós já vamos estar bem mais próximo de uma área profunda, tratamento de água, a questão de formação, de produção e guarda de energia, a parte de geotérmica, data centers de companhias podem ficar nesse subterrâneo. Enfim, indústrias automatizadas, que na verdade praticamente 100% automatizadas, que não tivessem a interferência ou a gestão humana, né? E, inclusive, o que está sendo feito também lá fora, a parte de agricultura, nesses níveis mais baixos, que ali você tem aí todas as condições de terra. Então, o estacionamento do futuro é uma maneira diferente de pensar estacionamento, muito mais integrada com essa vida em sociedade, né? Muito mais racional, aproveitando mais a estrutura do terreno que a gente tem e liberando a cidade, o que a gente chama cidade mais tranquila em movimento. Mas pode ver que aí eu conecto um pouco a minha primeira resposta. Você não tem um estacionamento inteligente, um estacionamento futuro, você tem um conceito de estacionamento inteligente que integrados fazem sentido e que isolados eles ajudam em algum grau, mas eles não têm o potencial que eles teriam de fazer essa solução funcionar. Então, apesar do estacionamento futuro ser um conceito bastante completo, a implementação dele tem N desafios aí que precisam ser superados, seja em termos de estruturas financeiras, físicas, enfim, políticas e tudo mais. Mas esse é o caminho, isso a gente já viu acontecer nos últimos 100 anos em fases diferentes. Algumas cidades e países estão em estágios diferentes nesse contexto, mas a caminhada é nessa linha, acho que a gente vai chegar lá. A questão é quanto tempo vai levar e
com que grau de estresse e de aperto a gente vai precisar passar para chegar nesse status aí. Mas a caminhada começou e agora é tentar intensificar um pouco mais, né, Matheus? Eu adoro esse momento do programa que a gente fala de futuro e nenhum convidado costuma decepcionar. Que experiência incrível que teremos num futuro próximo, se tudo o que foi dito aqui conseguirmos atingir. Imagina só, vários níveis, várias coisas acontecendo e você podendo aproveitar ainda mais a cidade sem ter tanto, né? Você aproveitar de fato mais a cidade com esse conceito de 15 minutos e tudo mais. Curti. Bom demais tudo isso, não? Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar o quê? A minha dica d'ouro. A sustentabilidade é a abertura para o futuro. Se ela fechar, ele não existirá. Thiago, mais uma vez agradeço muito a sua participação, informações incríveis, extremamente relevantes. Esperem para ver os estacionamentos do futuro. Você tem algum recado para deixar aqui para nós? Só agradecer a oportunidade, Matheus. Eu me entusiasmo muito em falar dessa questão de futuro. Acho que a gente está caminhando para ele, mas tem muita coisa por fazer e convidar todos para fazer parte dessa transformação, como a gente está fazendo. Agradecer a ti e a produção pela oportunidade. Recado dado. Agradeço mais uma vez o Thiago, você que ficou aí com a gente curtindo o Papo de Garagem e até o próximo programa. Falou!